Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Estamos de volta com a nossa série sobre o Bitcoin e já tem alguns vídeos aí no canal, a gente vai deixar o link aqui para vocês assistir do início, para vocês poderem entender. E o Bitcoin, ele é considerado um ativo imune à inflação, por isso é preciso levar algumas coisas em consideração. Mas primeiramente a gente vai fazer uma breve introdução sobre o que é a inflação e para vocês entenderem um pouco melhor. Olá pessoal, começando esse assunto aqui, vamos explicar um pouquinho sobre a inflação. O que acontece? A inflação, como a gente vê nos noticiários, está subindo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A inflação tem afetado fortemente a população, né? E para conter a inflação, o que acontece? Os bancos centrais, tanto o Banco Central do Brasil, como o Banco Central americano e de outros grandes países do mundo, tem elevado a taxa de juros. No caso nosso aqui no Brasil é a taxa Selic. Se a gente acompanhar os noticiários, a gente vai ver ali o William Bonner, por exemplo, anunciando: boa noite pessoal, então hoje o Banco Central elevou mais uma vez a taxa Selic. No momento que a gente grava esse vídeo, a taxa Selic, que é a taxa de juros aqui do Brasil, está a 13,25, que na semana passada teve mais uma elevação pelo Banco Central. E isso não é diferente no mundo inteiro, né? E o que mais preocupa é quando o Banco Central americano começa a elevar a taxa de juros, porque há anos isso não acontecia. Então, e tem mais uma promessa de mais uma alta. É isso que tem incomodado toda a população. Mas você sabe o que é inflação? Muita gente acha que a inflação é só a subida de preços generalizada na economia. Mas a inflação é a consequência de uma moeda que perdeu o valor frente aos produtos e serviços. Então, o que é isso? A moeda perdeu o valor. O nosso dinheiro está valendo menos. O real, se a gente for desde a criação do Plano Real em 1994 até hoje, o real já perdeu cerca de 80% do seu poder de compra. É isso, gente. É muita coisa. E em quantos anos? Vamos fazer 20 anos de moeda. Então, essa perda do poder de compra é causada pelo enfraquecimento da moeda. Através do quê? Da expansão monetária. O que é essa expansão monetária? É essa impressão desenfreada de moeda. É literalmente o Banco Central ir lá, apertar o botão da impressora, imprime mais real. É muito fácil no primeiro momento para o governo, porque ele pode criar mais auxílios, mais benefícios, medidas que todo mundo gosta, extremamente populista. Porém, as consequências depois que são muito grandes, que essas mesmas pessoas que recebem esses benefícios que sofrem, porque um arroz mais caro vai impactar mais nas famílias que ganham um salário mínimo. Não vai impactar em quem recebe mais. Vai dar diferença, mas nem tanto. Só que isso não é claramente explicado. A gente só vê nos noticiários falando assim, que a gasolina subiu, mas e a consequência? A consequência da economia a gente vê depois. Hoje é o depois de agora. A gente está comentando sobre essas coisas. Não é que nós somos insensíveis com as questões que aconteceram na pandemia. Nós sabemos que foi triste, é uma realidade. Porém, tem consequências na criação de auxílios. O dinheiro não surge do nada. Por quê? Só cria dinheiro e não tem nenhuma medida para os governos reduzirem os gastos. A gente vê políticos falando que é contra o teto de gasto. Como assim? Como não pode ter teto de gasto? A gente não tem o nosso limite do salário? Então tem que ter teto de gasto. São campanhas com muito dinheiro e na hora da educação, da saúde, não tem dinheiro. Mas por quê? Tudo má administração. E tudo esse excesso, essa injeção de dinheiro faz com que o real perca o valor. Se a gente fizesse uma analogia, um suco de maracujá. Se pegasse aqui, ó, tá aqui na minha mão um copo de suco de maracujá. Pois lá ele está bastante concentrado. E a gente vai, toma um pouquinho e completa com água. Toma um pouquinho e completa com água. Vai só completando com água. Esse suco vai ficando o quê? Cada vez menos concentrado e mais ralo. É o que tem acontecido com o real durante esse longo tempo da criação. Ele só vai ficando mais ralo. Vai perdendo o poder dele. Então, imprimir dinheiro não é solução
Nunca. E os governos, eles imprimem mais dinheiro porque é a forma mais rápida de lidar com os problemas. Se todo mundo tivesse a possibilidade de ter uma impressora de dinheiro legalizada em casa, você acha que a maioria das pessoas trabalharia ou simplesmente criaria dinheiro para pagar as contas? É isso mesmo, pessoal. Qual que é mais fácil? Receber o auxílio ou sair para trabalhar? Receber o peixe ou ir pescar? Por isso, ao invés de economizar e fazer reformas, os governos preferem o quê? Imprimir dinheiro. Porque as consequências sempre vêm para o próximo governo. Dificilmente uma medida populista, as consequências ocorrem no mesmo governo. As consequências sempre vêm a longo prazo, nunca no mesmo período do mandato. Então é por isso, é fácil falar, imprime dinheiro, cria auxílio, cria não sei o quê, mas as consequências. E quem sofre são sempre os mais pobres. O encarecimento das coisas é consequência dessa manipulação econômica. Isso acontece há séculos. Os governantes não vão mudar. E é muito tentador ligar a impressora. É aquela clássica lei da oferta e da demanda. Há mais moedas na praça, então o seu valor é menor. E agora que a gente já deu essa breve explicação e você já entendeu o que é inflação, agora a gente vai falar como se proteger da inflação usando, que é o nosso foco aqui, né? Usando o Bitcoin. Então fica com a gente até o final desse vídeo para você poder entender. Então, pessoal, como a gente disse, os bancos centrais têm o poder de emitir dinheiro. Já o Bitcoin, por que ele é considerado um ativo deflacionário? Ele serve de proteção contra a inflação. Porque ele existe um limite. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Não tem como criar mais. E quando foi criado o protocolo do Bitcoin por Satoshi, ele estipulou um limite de mineração de 21 milhões. E como existe a rede do Bitcoin, que a cada 4 anos ela sofre o halving, que fala que é como se fica mais difícil minerar, isso aí também é uma proteção contra a inflação, como vai ficar mais difícil. A cada 4 anos fica mais difícil produzir Bitcoin. Ao contrário das moedas fiduciárias, que a cada vez fica mais fácil, as impressoras ficam mais potentes. Então, todas as moedas sofrem oscilações com a economia, seja de característica inflacionária ou deflacionária. Existem situações em que o Bitcoin sai ganhando no poder de compra frente a outras moedas. O poder de compra do Bitcoin ainda é pequeno frente ao dólar, devido o Bitcoin ser se a gente for comparar com o dólar, o Bitcoin ainda é uma criança, porque só existe, tem 13 anos de sua criação, então é bastante novo. O dólar tem mais de 200 anos que existe o dólar. Porém, o Bitcoin está cada vez mais ganhando espaço no mundo inteiro. Em países da África, onde as economias são constantemente abaladas por choques inflacionários, o uso de Bitcoin é cada vez mais comum. Existem países que já estão adotando o Bitcoin como moeda. El Salvador é um país, foi o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda nacional. É isso aí. Primeiro o pessoal não acreditava, o Bitcoin vai acabar, já morreu quantas vezes, amor? 452. É muita morte. Na América Latina também temos exemplos de países que a população já tem buscado o uso de Bitcoin, como Venezuela e Argentina, que a inflação está absurda. O dinheiro na Venezuela literalmente não vale nada. Então quem tem Bitcoin é uma forma de se proteger contra essas medidas do governo. E a gente vai deixar um pensamento aqui. Porque os governos não vão mudar, vão continuar tomando medidas populistas. Porque o primeiro objetivo de um político é ser reeleito, não é pensando na população em nada. Então eles só vão tomar medidas populistas. Não vai ter um político que vai entrar lá para abaixar o salário dele e reduzir benefícios. Então, quem precisa e pode mudar somos nós. Fazendo o quê? Escolhendo uma moeda que não pode ser inflada e enfraquecida, que é o Bitcoin. Nenhum outro ativo ou criptomoeda consegue essa façanha, porque o Bitcoin é seguro, existe a sua rede, que é extremamente seguro.
Qual que é o problema que as pessoas perdem dinheiro? Porque entram em pirâmide. Acreditam em lucro fácil e não existe. O Bitcoin, que é comprado numa corretora de criptomoedas, você compra e depois faz a transferência para a sua carteira privada, ninguém pode te tomar. É a sua posse. Você registrou as suas chaves e suas senhas, é seu, é sua, ninguém pode te tomar. E ela vai te proteger contra a inflação. Que a inflação nada mais é que é você ficar mais pobre. O governo, quando ele fala assim, a nossa meta de inflação é 3, ele quer dizer que ele vai te deixar nesse ano 3,5 mais pobre. Vou deixar aqui uma frase que a Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana, publicou nos seus informes, e eu vou ler aqui para vocês. O Bitcoin foi construído para servir como uma reserva confiável de valor à prova de inflação e oferecer uma alternativa às moedas fiduciárias, cuja emissão é controlada por governos e bancos centrais e que, portanto, estão sujeitos a períodos inflacionários selvagens. E a gente sempre está lembrando aqui para vocês, sempre estudar e buscar conhecer sobre o assunto e não cair em promessas fáceis, dinheiro fácil. Não existe isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber todas as notificações. E tem vídeo toda quarta e sábado às 19 horas aqui no canal. E às vezes sai um vídeo extra aí pra vocês. Vocês merecem, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.